Olá, bem-vindos ao Podcast at Retail, o podcast da revista Distribuição Hoje, e como sempre temos uma convidada especial. Hoje vamos falar de uma marca centenária e vamos para este episódio com a Andreia Lança Magarreiro, Global Brand Director da Benamor 1925. Olá, Andreia. Olá, muito prazer. Muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Vamos, como estava a dizer, falar de uma marca que já tem 100 anos, ou seja, já é aqui um número muito expressivo, mas antes de começarmos a falar da marca em si, até porque provavelmente quem nos está a ouvir ainda não teve muito contacto com a André, que está há pouco tempo na marca, segundo percebi. 2 anos e meio, sim. Pronto, já é algum tempo, mas mesmo assim tem aqui um percurso longo já na sua carreira, e gostava que nos explicasse um bocadinho como chegou a este desafio que agora tem em mãos e qual foi o seu percurso também até chegar aqui. Portanto, o meu percurso profissional começou na L'Oréal, em Portugal, portanto, onde fiz aqui um bocadinho o percurso típico Raise and Born na L'Oréal na altura, portanto, entrei para a área de grande consumo, como estagiária, portanto, e aí fui fazendo passo a passo a minha evolução até Group Manager, portanto, de marcas da marca L'Oréal Paris, com as categorias de skincare feminino e masculino. Portanto, também trabalhei na Expert, uma marca que me deu muito gosto de trabalhar. Passado aqui alguns anos na área de grande consumo, ainda na L'Oréal, surgiu um desafio que eu achei muito interessante, que dentro da área de farmácias, e portanto mudei na altura para o marketing da marca Vichy. Portanto, aqui um panorama um bocadinho diferente, a trabalhar uma marca, ainda que num panorama de farmácias, uma marca mais democrática. Mais tarde, La Roche-Posay SkinCeuticals, portanto, marcas mais especialistas dentro deste conceito medicalizado. E, portanto, foram vários anos até chegar então aqui à direção de marketing destas duas marcas. No final do percurso, também tive o privilégio de gerir aqui a transição para esta lógica ibérica que surgiu entretanto. Portanto, houve uma série de funções que acabaram por seguir para a Espanha e, portanto, a gestão passou a ser feita para Portugal e Espanha numa lógica mais ibérica e, portanto, tive com as equipas a gerir exatamente esta transição. E, entretanto, surgiu uma hipótese de trabalhar uma marca portuguesa, mantendo-me dentro da cosmética, que era exatamente a Benamor. E eu comecei na altura a procurar mais coisas sobre a marca, tinha alguma noção, obviamente, do que era, e quanto mais procurava, mais me interessava. Achava que a marca tinha Mas mais não potencial. conhecia? Conhecia, mas na Nunca verdade tinha tido aquele contacto profundo, não é? não tinha tido um contacto profundo e conhecia de facto muito menos do que a marca é. Ou seja, a marca é tão complexa no bom sentido, tem tanto para oferecer, que à medida que fui explorando me apaixonava cada vez mais e pensei, ok, este é um projeto que faz sentido sem dúvida para mim, e foi assim que ingressei neste projeto. E agora recuperando aqui também um bocadinho do seu percurso na L'Oréal, que é bastante intenso, nascida e criada na L'Oréal, que é uma escola incrível, perguntar-lhe quais foram as principais aprendizagens que trouxe da marca e que conseguiu ou já está a conseguir trazer também para a Benamor. Em primeiro lugar, o know-how do mercado, não é? O mercado cosmético, há aqui um know-how grande que a pessoa vai adquirindo e que obviamente consegue transferir para outra marca quando continua a trabalhar no mesmo mercado. E depois, a verdade é que sim, que a L'Oréal é uma escola fantástica e eu tive muita sorte com quem me cruzei ao longo de todos os anos, porque aprendi muito do ponto de vista de formas de trabalhar, de estrutura, de organização, de gestão da mudança também, do ponto de vista de gestão de pessoas, desenvolvimento de pessoas. Portanto, levo um bocadinho de tudo isso comigo, na verdade, porque acaba por ser uma estrutura grande que dá uma escola que de facto dá aqui uma estrutura, aliás, que vai ser essencial para qualquer projeto para a frente. E, portanto, eu diria que leva um bocadinho de tudo, desde a componente mais estratégica ao conhecimento do mercado, desde a parte mais processual, desenvolvimento de pessoas. Tudo isto nós levamos para os projetos que vamos tendo no futuro. E está a fazer aqui a passagem de uma marca internacional com uma exposição incrível, está em todas as prateleiras do supermercado, em todas as lojas que nós possamos conhecer de cosmética e beleza, e depois vem para uma marca aqui muito nicho. Como é que achou também essa transição? Como é que foi para si? O que é que sentiu quando tomou a decisão? Ok, eu vou avançar para este projeto. Achei super interessante porque eu acredito mesmo que a marca Benamor tem um potencial gigante, ou seja, é uma marca centenária, mas na verdade é uma marca de hoje.
porque nós quando vemos os estudos de tendências dos últimos anos e para a frente, o que nos dizem é que o consumidor procura aquilo que naturalmente a Benamor já tem, ou seja, a questão da autenticidade, a questão da naturalidade, a questão da sustentabilidade. Tudo isto são temas que muitas marcas tentam incorporar, que não eram nativas da marca, não é? Que tentam incorporar, e a marca Benamor já tem. Portanto, para mim, do ponto de vista de marketing e do ponto de vista de gestão de marca, é um diamante em bruto, ou seja, a marca já tem ali uma série de coisas que nós temos é que aproveitar para potenciar e trabalhar ao máximo. E a verdade é que também temos vindo a fazer isso com a abertura de uma série de novas lojas nos últimos anos, portanto tornamos a marca mais acessível, passamos os nossos valores também através das lojas, portanto é um caminho que se faz caminhando, como se costuma dizer, mas que tem tudo para de facto tornar a marca cada vez mais visível ao consumidor, ainda que claramente seja uma marca mais nicho, obviamente, do que uma marca de supermercado. Claro. Estamos aqui também uma marca centenária, obviamente há consumidores que já estão fidelizados. Eu quando comentava na redação que entrevistá-la, começaram logo as minhas colegas a dizer: a minha avó usou sempre esse creme, a minha mãe agora usa, eu também já uso. É muito engraçado. Eu depois também fui pesquisar um bocadinho da história da marca e foi inclusivamente uma marca usada pela realeza. Portanto há aqui uma fidelização já muito grande, aqui um património também muito grande. Mas hoje está tudo a mudar, muda tudo muito rapidamente e temos um perfil de consumidor completamente diferente de quando a marca foi lançada. E além disso, muitas marcas no mercado a competir com o Benamor. Como é que se faz também essa gestão para uma pessoa que chega, uma marca nova, que vem de uma multinacional e de repente tem aqui de combater contra a marca de onde veio, por exemplo? Então, eu não vejo as coisas numa lógica de combate porque... Combate não, entre não, aspas. não, eu percebo, ou seja, há a questão da concorrência, claro que sim. Eu acho que se calhar a vantagem de se estar a trabalhar num universo que não é o universo de FMCG tradicional ou um bocadinho mais competitivo é conseguir perceber que, neste caso, eu tenho uma marca que pode e deve ser complementar a todas as outras marcas que o consumidor hoje em dia já usa. E isso é uma realidade, ou seja, aquilo que nós sabemos é que o consumidor lava o cabelo com um shampoo de uma marca de cabeleireiros, mas tira a maquilhagem com um produto de uma marca de se vende em supermercado e depois usa um hidratante ou um sérum de uma marca de farmácia. E, portanto, há aqui este cruzamento natural e, portanto, a nossa ambição é entrar nesta rotina do dia-a-dia e fazer parte desta rotina do consumidor, porque, de facto, nós temos produtos tanto na categoria do rosto como na categoria de corpo que permitem perfeitamente que alguém faça uma rotina Benamor diariamente. Claro. Portanto, a nossa ambição é mais entrarmos nesta rotina que o consumidor naturalmente já tem, com produtos nossos, e a nossa ambição é exatamente essa, é ir entrando em casa dos consumidores, não como uma marca de gifting apenas, porque muitas vezes aquilo que nós já sabemos é que de facto há muitas pessoas que compram Benamor para oferecer, por exemplo, e está tudo bem e adoramos, porque isso é dar a experimentar a marca, mas também a lógica de o passar entre gerações e, portanto, incorporar a marca na rotina porque veio da mãe, da tia, da avó, de uma memória, de alguma forma, de uma recomendação próxima, mas também porque se viu o produto e se achou interessante, experimentou-se e, portanto, vamos passar a colocá-lo na nossa rotina. Portanto, é mais nesse sentido e aí há muito potencial de crescimento, obviamente, não só de fidelização, mas também em termos de crescimento e de recrutamento de novos consumidores. Sim, e aqui é também um outro ponto que eu acho que é aproveitável ou explorável por vocês, porque a marca tem um ADN muito natural, com produtos muito amigos do ambiente, vamos dizer assim. Não faz testes em animais também, passa aqui a publicidade. E hoje temos um consumidor que privilegia também estes aspectos quando faz as suas escolhas. Sendo que é também aqui um match perfeito, a sua chegada, termos um consumidor que está a mudar e a privilegiar também este tipo de aspectos para poder agora afirmar-se mais no mercado. Sem dúvida, ou seja, lá está, é mais fácil. Óbvio que a pessoa tem que ter a perspectiva de onde é que estão as oportunidades, não é? E é um bocadinho como diz o ditado: não há maior cego do que quem não quer ver, não é? Portanto, obviamente que há que ter esta visão, esta perspectiva, mas ajuda muito mais ter uma marca que já tem na sua raiz, no seu ADN, este género de pontos que nós sabemos que são cruciais para o consumidor hoje em dia, seja para a geração que consome atualmente, seja a geração que está a começar a consumir e que irá começar a consumir nos próximos anos. Portanto, tem sido muito
uma lógica de fazer um trabalho interno, de perceber os valores da marca, quais é que são e onde é que eles se cruzam com as expectativas do consumidor e do ponto de vista de comunicação e do ponto de vista de desenvolvimento de produtos, canalizar exatamente para estas expectativas aquilo que a marca no fundo já tem. Como é que se toca nestes consumidores que ainda não se conseguiu chegar? É um desafio para todas as marcas, obviamente, mas para uma marca centenária acredito que seja ainda mais desafiante, passo o pleonasmo, mas é uma realidade. Uma marca que já tem consumidores fidelizados e que tenta agora afirmar-se junto a todos os consumidores, tem sempre aqui algum trabalho extra. Já descortinou aqui alguns aspectos, mas perguntava-lhe mesmo, efetivamente, temos redes sociais, obviamente também vamos falar aqui também das vossas lojas, que eu acho que são espaços muito diferentes, mas esta geração é sobretudo e-commerce, redes sociais. Como é que se toca depois nestas gerações? Nós temos, ou seja, nós temos muitas gerações para tocar e um grande objetivo que é nunca perder a relevância naquilo que são as gerações que hoje se revêem perfeitamente na marca e que são aquelas que levam bem amor à filha, à neta, etc. Portanto, e isto não é muito fácil de se fazer, não é? Portanto, manter a relevância junto de um target que já acompanha a marca há muitos anos e que naturalmente tem mais idade do que um target que está a descobrir agora, tenha 20, 30 ou 40 anos, não é? Portanto, em primeiro lugar, é sempre importante ter os pés bem assentes na terra em todas as decisões que se tomam para garantir que, ao trabalhar mais um target, não estamos a perder relevância no outro. E isso faz-se e tem-se feito como? Tem-se feito do ponto de vista de comunicação através das redes sociais, através muito do email marketing, e temos também desenvolvido agora um projeto de CRM enorme com as nossas lojas também, portanto, para termos um email marketing cada vez mais segmentado, cada vez mais personalizado, exatamente para trabalharmos este ponto da relevância. Faz-se também através da inovação. Há produtos que foram lançados exatamente com o objetivo de, por exemplo, quando eu referi há pouco, de entrarmos na rotina da consumidora, então há muito esse trabalho, que é olhar para o nosso portfólio e perceber, para entrarmos na rotina de cuidado diário de rosto ou de corpo, o que é que nos faz falta, o que é que funciona e o que é que não funciona, e portanto há lançamentos que nós fizemos exatamente com o propósito de conseguirmos entrar na rotina de forma relevante, termos um passo que a consumidora hoje já procura. Exemplo, lançámos um nosso primeiro sérum de rosto, portanto numa textura em óleo seco, portanto com uma alternativa vegetal ao retinol, portanto sempre muito em linha com o nosso ADN, mas que nos permite estar presente na rotina da consumidora de skincare atual, que sabemos que procura este tipo de produtos. Lançámos as colónias, por exemplo, que nos permite também estar presentes numa rotina diária. Sabemos que as pessoas usam perfume e águas de colónias todos os dias e, portanto, é uma forma de também estarmos presentes. Portanto, faz-se também através da inovação. E finalmente faz-se também através das nossas lojas, que acabam por ser um ponto de acessibilidade, de visibilidade e de experiência sensorial e dos valores da marca. Já vamos entrar aí um bocadinho mais em detalhe nessas questões. Aqui só para fechar o capítulo daquilo que é a marca, o seu património, a Portugalidade, é um aspecto que exploram e é um aspecto que os consumidores também têm dado cada vez mais relevância porque gostam de produtos que sejam próximos de si. Quais são para si os outros ingredientes que não o produto, mas que fazem da marca um sucesso tão grande? Além da Portugalidade, que é claramente um dos pontos-chave, sobretudo para o nosso país, não é? A questão Mas lá fora também? para fora também, mas eu diria que é sobretudo em Portugal, Ok. portanto a questão do local, não é? Das pessoas procurarem cada vez mais coisas locais, nacionais. Outro ponto tem muito a ver com a questão de facto da autenticidade, que é um bocadinho subjetivo, não é? O que é a autenticidade? É difícil de se medir, de palpar, não é? Mas que a partir do momento em que é uma marca com muitos anos e com uma linha muito coerente em termos de comunicação, de tipo de produtos, em termos de visibilidade, de imagem, isso também constrói um sentimento de autenticidade real. A própria imagem, muito art déco, não é vintage, é art déco, não é aquele vintage que as pessoas hoje em dia querem tentar imitar ou porque de facto está na moda. Não, é um art déco, uma inspiração art déco que já existe há muitos anos e que de facto mostra uma imagem forte da marca e diferenciadora. Há a questão da sustentabilidade também, que é claramente um dos valores mais importantes da marca e que os consumidores também procuram cada vez mais. E aqui, por exemplo, grande parte do nosso portfólio é feito com bisnagas de alumínio. E o alumínio é um material infinitamente reciclável.
Mas é assim desde 1925. Aliás, o nosso fornecedor de Ainda é o mesmo. bisnagas de alumínio ainda é o mesmo. Inacreditável. Portanto, continuamos a trabalhar nesse ponto. A sustentabilidade surge também através do sistema de refills que nós temos nas nossas lojas. Portanto, há aqui uma coerência, diria eu, naquilo que nós transmitimos, mas que está muito alinhado com aquilo que o consumidor procura cada vez mais. Um último desafio, e aqui é uma pequena rasteira, mas certamente já foi fidelizado a algumas marcas da L'Oréal. O que é que ele levaria a trocar pela Ben Amour, um produto da L'Oréal? Já troquei, não é? Naturalmente já troquei. Agora, claro que sim. Já troquei vários. São experiências bastante diferentes. Ou seja, se há uma marca dermatológica como, imagino, La Roche-Posay ou mesmo SkinCeuticals, numa lógica mais avançada em termos de estética, são marcas onde a pessoa procura mais eficácia. Ou seja, SkinCeuticals é mais a pessoa que quer eficácia, está à procura de algo muito concreto, mas não muito sensorial. Ou seja, as texturas, regra geral, como todos os produtos mais medicalizados, e mesmo o aroma é muito, muito médico, não é? Aquele aroma muito médico, portanto não é uma experiência sensorial, se calhar, de alguém que procura, que adora o aroma mais cítrico, mais floral. Uma marca dermatológica, a pessoa procura muito mais eficácia e tolerância, portanto a componente do perfume até muitas vezes surge como alguma coisa que não se quer, porque está-se à procura de um produto altamente com uma alta tolerância. Em Ben Amour, estamos a falar de uma experiência absoluta, desde a parte das texturas, portanto uma experiência sensorial de bem-estar profundo, desde as texturas, lá está, desde um sérum numa textura óleo seco, que eu adoro, sou completamente fã, que eu uso todos os dias, até às fragrâncias que são totalmente aditivas no bom sentido, porque eu costumo dizer muitas vezes, a pessoa só tem que dizer como é que se quer sentir naquele dia. Quer sentir-se energizada e então vai para um aroma mais cítrico, quer se sentir mais relaxada, então vamos para um aroma mais floral. Como é que a pessoa quer se sentir uplifting, como é que eu me quero sentir? E vai haver um aroma ideal em Ben Amour para isso. Portanto, estamos a falar sobretudo de experiências de bem-estar, de experiências sensoriais. Acabam por ser experiências completamente diferentes de outras marcas, Claro. E de que eu continuo fã e adoro e tem qualidades incríveis, mas é diferente, a experiência é mesmo muito diferente. Sim, agora também não podia dizer outra coisa que Não, se não mas fosse é dizer mesmo que verdade. usa Ben Amour. Mas acho muito curioso, é uma espécie de um nível de personalização quase no Completamente. cuidado pessoal. Aqui vamos entrar agora um bocadinho numa dinâmica um pouco diferente e acho que também é importante falarmos disso porque os vossos espaços físicos são mesmo muito distintivos, mas o espaço físico também tem, as lojas também têm vindo a ganhar novas valências. Já falou aqui um bocadinho do vosso CRM que estão a trabalhar no fundo também para personalizar um bocadinho mais a experiência, mas como é que olha para toda esta dinâmica de uma marca centenária com um património de lojas que imagino que não seja também assim tão grande, mas já tem alguma dimensão, e hoje ter de fazer aqui uma reformulação para trazer experiência quando o consumidor entra pela porta da vossa loja e, ok, a marca tem de espelhar tudo aquilo que ela é, como é que se faz? E eu acho que é muito difícil, mas gostava de ouvir também a sua opinião. Então, há muitas formas de fazer, não é? Nós, a verdade é que em 2 anos e meio, portanto, desde que eu entrei na marca, nós praticamente duplicámos o número de lojas. Portanto, nós hoje temos 10 lojas Ben Amour, com uma característica que eu acho deliciosa, que é todas as lojas são diferentes. Ou seja, há elementos claramente comuns, o chão, portanto o mosaico é sempre o mesmo, o estilo dos candeeiros é sempre o mesmo, o tipo dos móveis é sempre o mesmo, a pedra, portanto a ardósia que nós utilizamos é sempre a mesma, mas depois com declinações, ou seja, temos a loja do Príncipe Real, por exemplo, que é toda cor-de-rosa, um rosa salmão, porque é inspirada na nossa gama de rosto. Temos a loja do Vasco da Gama, ou do Aeroporto do Porto, que é toda em lilás, porque é inspirada na nossa gama Jacarandá. Oeiras Parque, que é azul clarinho, porque é da gama gordíssima. Ou seja, isto no fundo surge como um convite a que as pessoas também conheçam todas as outras lojas. Eu diria que isto é um dos primeiros ponto-chave quando se fala da experiência de consumidor e da experiência de retalho. Claro. Porque nós sabemos que muitas vezes temos consumidores fiéis a uma loja, dá-lhes mais jeito, porque vivem próximos, trabalham próximos, mas um dos nossos objetivos também é que as pessoas possam conhecer as outras lojas e tenham vontade de conhecer as outras lojas. E, portanto, em primeiro lugar, fica o convite para que descubram, porque todas elas têm algo que vale mesmo a pena conhecer, porque será diferente da loja seguinte. Depois, há claramente a componente dos valores de marca, como é que se passam os valores da marca Ben Amour. E nós, em todas as lojas, nós temos sempre um mural que dedicamos
à nossa história, portanto aos 100 anos, em que temos imagens de publicidades antigas, temos uma declaração, por exemplo, da Rainha Dona Amélia, que foi a nossa última rainha, que era uma fã incondicional de Ben-Amour. Portanto, temos uma zona dedicada à nossa história, temos também a comunicação dos nossos ingredientes-chave e lançámos o ano passado aquela que é, no fundo, a nossa flagship store, no Chiado, que é aquela que consegue dar mais vida aos nossos valores de sustentabilidade, naturalidade e da componente da Portugalidade. É a nossa maior loja. Vale a pena mesmo conhecer, tem uma instalação fantástica no teto quando se entra, com alecrim preservado, com alguns materiais naturais, com que se faz, por exemplo, os cestos de vime, portanto fomos buscar ali alguns elementos, temos tangerinas, portanto temos ali mesmo alguns elementos tipicamente portugueses que cobrem todo o teto da loja na entrada, temos o nosso sistema de refills. Temos a loja dividida em várias zonas por categoria. Temos uma zona dedicada a corpo, uma zona dedicada a colónias e rosto, uma zona dedicada ao gifting. E o objetivo aqui é, de facto, conseguir tornar a experiência mais rica e que conseguimos fazê-lo claramente nesta loja flagship. E depois, há 2 pontos-chave que para nós são muito importantes no retalho físico versus online, que tem muito a ver com, em primeiro lugar, a experiência. É na loja física que o consumidor consegue experimentar os produtos, as diferentes texturas, as fragrâncias, perceber o que é que gosta mais, o que é que gosta menos, o que é que lhe dá assim um arrepiozinho bom, não é? Isso é impossível fazer no online, portanto as nossas lojas físicas servem muito para esta experiência de experimentação e bem-estar e o aconselhamento personalizado. A nossa equipa das lojas é extraordinária do ponto de vista de dedicação, de know-how e de facto, de conseguir fazer um bom diagnóstico no sentido de recomendar os melhores produtos para a pessoa de acordo com o seu perfil, as suas necessidades e, portanto, esta componente da personalização, que também é difícil de fazer online, acabam por ser chave e acabam por moldar muito o nosso modelo de retalho e que acaba mesmo por fazer diferença na experiência do consumidor. Duplicar aqui o número de lojas em 2 anos é um passo arriscado. Porque é que o fizeram? E também aqui nesta vertente da loja, nós obviamente queremos que o cliente, quando vá à loja, tenha uma experiência, mas muitas vezes isso depende também dos colaboradores. Há também algum tipo de formação que vocês fazem para preparar os vossos colaboradores para saberem indicar o melhor produto, como estava a dizer, e ter esse nível de personalização, que é muito difícil de alcançar até numa loja, quanto mais no online, por enquanto, vamos dizer por enquanto, porque não sabemos o que é que tecnologicamente está aí para vir. Mas se calhar estas 2 perguntas aqui encaixadas num único ponto. Muito bem, então a primeira pergunta que tinha que ver com a Duplicação. duplicação do número de lojas foi um desafio, mas que faz todo o sentido quando um dos objetivos da marca é de facto recrutar, é chegar cada vez a mais pessoas e, portanto, as lojas acabam por funcionar não só como um ponto de venda, mas também como um ponto de visibilidade. Portanto, é um touchpoint do ponto de vista de comunicação de marca essencial. E, portanto, daí a prioridade que foi dada aqui ao desenvolvimento do retalho do ponto de vista de número de pontos de venda. Do ponto de vista de formação, claro que sim. Ou seja, a formação é essencial, a partilha entre lojas, entre as equipas é essencial e nós temos trabalhado muito isso com o objetivo aqui de profissionalizar cada vez mais a forma como nós trabalhamos o retalho e as nossas equipas. Portanto, todos os anos temos ações de formação, desde formação dos lançamentos até formações mais profundas sobre os produtos, em que muitas vezes temos aqui mesmo a ajuda do nosso laboratório, a explicar as diferenças entre os ingredientes, entre as fórmulas, a ir mais no detalhe do que é cada produto. Portanto, há uma componente técnica associada à formação, claramente. Há uma componente também muito importante de trabalhar bem o bom diagnóstico e a melhor forma de fazer o cross-selling, porque no final do dia é óbvio que um dos nossos objetivos tem mesmo que ver com fazer uma boa venda. E para nós uma boa venda é garantir que a pessoa levou os produtos que mais faziam sentido para o perfil dela ou para o perfil da pessoa a quem queria oferecer, para o dia-a-dia ou porque vai de férias ou para o que for. E para se fazer um bom conselho tem que se fazer um bom diagnóstico. E, portanto, as perguntas certas, a postura certa, a atenção ao detalhe e tudo isso se treina e nós temos trabalhado muito do ponto de vista de formação com as equipas, sem dúvida nenhuma. Perfeitamente esclarecido. Andreia, aqui outro ponto que eu também acho chave é a vossa expansão internacional. Segundo sei, também têm feito aqui alguma aposta em estar presente lá fora, obviamente através de revendedores, uma lógica natural, mas também com um espaço, salvo erro, em Milão, será assim? Tivemos. Foi uma pop-up store que tivemos em parceria com um parceiro em Itália.
Nós hoje estamos, portanto, a Benamor hoje está presente em cerca de 40 Uhum. países, com todos os desafios de uma marca portuguesa que se está a tentar internacionalizar, não é? Portanto, Aos 100 anos. exatamente, 100 anos depois, exatamente, estamos a tentar, sem dúvida nenhuma, a desbravar o mundo fora, não é? Tem corrido bem, óbvio que temos aqui muitas aprendizagens para fazer, como eu diria que quase todas as marcas portuguesas ao internalizar-se têm. Portanto, há aqui um desafio sempre grande de manter a marca, manter o interesse na marca, no sentido de perceber o tipo de dinamizações que fazem mais sentido país a país, sem perder o foco naquilo que de facto é verdadeiramente importante do ponto de vista de negócio, não é? Uhum. Porque não dá para personalizar tudo para todos, portanto é um desafio grande trabalhar aqui a exportação, o comércio internacional, mas estamos a fazê-lo e com muito orgulho porque sentimos também que estamos a levar Portugal cada vez mais lá para fora, não é? Sem dúvida. Virando aqui a nossa conversa para um tema que já tocou aqui levemente, que é a sustentabilidade, é hoje um imperativo para todos nós. Obviamente estamos todos preocupados com o estado do planeta, mas quando falamos de cuidados pessoais, acho que temos aqui alguma outra preocupação. Que iniciativas sustentáveis, já nos falou aqui das bisnagas de alumínio, que eu acho muito interessante manterem até o fornecedor. Que alterações têm feito aqui em termos de produção e em termos de operações para estar aqui na linha da frente do melhor que se faz? Aqui nós tentamos sempre, nós temos um frame, digamos assim, desde o frame do ponto de vista de formulação, do ponto de vista de valores de marca, objetivos de negócio, etc. E temos também do ponto de vista de sustentabilidade. Portanto, há alguns pontos-chave para nós, portanto, claramente investir o mais possível e sempre que possível em packaging que seja feito em material que seja altamente reciclável ou já seja reciclado, temos sempre essa preocupação. Privilegiamos sempre fornecedores nacionais e isto também nos ajuda Hum, aqui a reduzir a a pegada. pegada, exatamente, e também a favorecer a economia nacional. A produção é local, portanto, ainda hoje nós produzimos a nossa fábrica no Carregado, portanto, continuamos a produzir em Portugal e procuramos sempre que possível ter de facto ingredientes de origem natural nacional. Nem sempre é fácil Hum, porque estamos a falar de ingredientes que, a partir do momento em que estamos à procura de ingredientes naturais nacionais, a hum, oferta é limitada e a exato. procura há de ser Eu elevada. vou-lhe dar um exemplo. Nós, aqui há 2 anos, lançámos uma edição de Natal inspirada Uhum. na ginja portuguesa, não é? E claro, tivemos aqui durante algum tempo, houve ali uma altura em que não havia mais ginja, não é? Portanto, o Claro. extrato natural de cereja e de ginja do fundão, tivemos que escolher muito bem aqui os timings com o nosso fornecedor nacional, exatamente para garantir que conseguíamos o extrato que precisávamos. Portanto, isto para dizer que nos obriga, obviamente, a um planeamento e a uma logística específica. Era mais fácil, se calhar, abrir portas e ir procurar extratos fora e não termos este frame de querer ter sempre um extrato, pelo menos um extrato de origem portuguesa, mas fazemos questão de o fazer. E finalmente temos também a questão dos refills Uhum. em loja, e não temos em todas as lojas, porque lojas mais pequeninas de facto não conseguimos ter espaço, mas nas lojas maiores nós temos sempre uma zona que tem cerca de 4 refills, portanto grandes de vidro, a pessoa escolhe o gel de banho, o sabonete líquido ou a loção que prefere e leva o seu produto preferido numa embalagem de alumínio e depois, quando termina a embalagem de alumínio, devolve na loja, é higienizado e, portanto, é devolvido à fábrica e nós voltamos a encher uma embalagem de alumínio que a pessoa volta a levar. Portanto, estamos aqui a falar aqui de uma lógica de reutilização e de utilização de materiais que são mais sustentáveis, que é o caso do alumínio. Outro ponto que também já abordou, mas que eu gostava de explorar aqui com um pouco mais de detalhe, é este da inovação. Obviamente, para uma marca é necessário estar sempre a inovar, olhar para o mercado e também perceber onde é que os consumidores estão a pôr o seu foco, mas de uma marca centenária que tem um património, como já falámos inúmeras vezes, é sempre mais difícil. Como é que vocês estão a abordar, e até depois da sua chegada, como é que estão a abordar aqui este tema da inovação e como é que se decidem novos produtos quando já temos consumidores super fidelizados aos produtos que já disponibilizamos? Esse é um trabalho muito importante de se fazer, eu diria em Ben Amor e qualquer marca, não é? Que é ir analisando com alguma frequência o portfólio que nós temos, seja do ponto de vista mais de rentabilidade, não é? Qual é que é o portfólio que de facto faz mais sentido do ponto de vista da rentabilidade, mas também do ponto de vista de consumidor, em termos de procura, em termos de tendências. Portanto, isso é uma análise que nós naturalmente vamos sempre fazendo. E de facto, os lançamentos que nós fazemos acabam por responder sempre ao propósito de recrutar consumidores,
de nos imiscuirmos aqui na rotina do consumidor e, portanto, procurar produtos que hoje ainda não temos e que possam fazer sentido. Tendências que estejam a surgir lá fora e que possam fazer sentido adaptar para o nosso consumidor atual, e tudo isto tendo uma lógica de lançamentos que ficam no catálogo e lançamentos que são os chamados one-shot, que funcionam como animações. Ok. E na nossa área, aquilo que nós percebemos é que, de facto, as animações, animação de Natal, animação de verão, animação de Dia da Mãe, enfim, as animações acabam por ser importantes para nós do ponto de vista de sell-out, para gerar interesse pelo consumidor e potenciar a ida à loja. Acabamos por trabalhar muita inovação, não só numa lógica de complemento de catálogo, mas também numa lógica de trabalhar várias animações ao longo do ano. Claro, mas lançaram também, segundo sei, alguns produtos novos, colónias, Uhum. produtos para o cabelo e velas aromatizadas. Sim, Acho que não estou errado. São produtos todos muito diferentes. Como é sim. que se faz essa aposta e depois se faz, ou seja, imagino que depois haja uma análise, ok, isto correu bem, isto correu menos bem. Como é que foi este balanço depois que têm feito? Foram de facto lançamentos com propósitos diferentes, ou Sim. seja, dentro do objetivo que a marca tem de entrar na rotina do dia a dia da consumidora portuguesa e internacional, entre as colónias, que na verdade já tinha existido na marca nos anos 30, Ok. portanto há muitos anos atrás. E portanto é um gesto que nos permite não só valorizar a marca, mas que nos permite garantir que estamos presentes com a consumidora no seu dia a dia, que fazemos parte da rotina. E portanto lançámos a categoria de colónias há 3 anos e tem sido um sucesso enorme. Tem sido uma categoria que todos os anos cresce, tem cada vez mais fãs. Temos fragrâncias, desde as fragrâncias típicas frescas de colónia, como é a verbena, o neroli, até fragrâncias mais doces e florais, como é agora inspirado no jacarandá, a fragrâncias mais quentes, mas a verdade é que tem funcionado muito bem. Depois, por exemplo, as velas têm um propósito diferente. Portanto, as velas entraram aqui, nós lançámos, por exemplo, o ano passado na nossa edição colecionador, numa lógica de edição limitada, tal Uhum. lógica de animação, mas que respondem ao objetivo de trabalhar a componente de bem-estar da marca Benamor. E, portanto, nesta lógica de fragrâncias, de bem-estar, a tal experiência sensorial que eu falei há pouco, as velas contribuem para se criar aqui este ritual, no fundo, de bem-estar 360. Lançámos, por exemplo, agora este ano, um novo creme de rosto inspirado no creme de rosto icónico da marca, que tem 100 anos. Portanto, foi o primeiro creme, que continua a ser um Giro. best-seller e que lançámos este ano e que está a superar todas as expectativas, está a ser fantástico. E qual era o objetivo deste lançamento? Era recrutar. E então, recrutar consumidores que poderiam não se rever totalmente no nosso creme de rosto icónico. Porquê? Porque estamos a falar de um produto com 100 anos, estamos a falar de um produto que tem uma textura que faz lembrar um bocadinho uma pomada antiga, Sim. que tem uma fragrância que às vezes tem uma fragrância um bocadinho antiquada. Pois, claro, não é? Estamos a falar de um produto que de facto nasceu há muitos anos e que há pessoas que adoram esta fragrância, mas sabíamos que pessoas um bocadinho mais jovens não se identificavam tanto. Ah. Então pegámos naquilo que tínhamos de melhor no produto, no creme de rosto atual, e atualizámo-lo para lançarmos um upgrade, digamos assim, sem deixar o anterior, que é um best-seller absoluto, com o objetivo de recrutar Uhum. consumidores. E estamos a conseguir fazê-lo e está a correr muito bem. André, vamos entrar aqui numa fase final, mas eu gostava de recuperar aqui um ponto que já falámos, que era a localização estratégica também das vossas lojas. Estão aqui muito localizadas em Lisboa, mas têm também uma loja no aeroporto, no Porto, salvo erro. E uma na Rua das Flores, também no Porto. Ok. Pronto, duas lojas no Porto, mas aqui é mais o aeroporto. É também um local onde se passa bem a Portugalidade e onde muitas vezes quem quer que venha visitar o país ou quem quer que vá lá para fora, às vezes leva uma pequena lembrança aqui de Portugal. Porque é que resulta esta aposta aqui numa loja de aeroporto? Não diria que para uma marca tão histórica não seria o seu habitat natural. No fundo, nós abrimos então a loja do Aeroporto do Porto no final do ano passado e entramos também na zona do Duty Free no aeroporto de Lisboa, Ok. com um corner magnífico também, ambas as zonas inspiradas em Jacarandá. E o lançamento destes dois espaços foi exatamente com o objetivo de, primeiro, tornar a marca mais visível também para os estrangeiros, ou seja,
Quem está a chegar a Portugal vê a loja e consegue mais facilmente ter um clique mais tarde quando vê as Uhum. lojas de rua, por exemplo, e porque sabemos que para os estrangeiros a marca Benamor acaba por ser um souvenir espetacular, não é? Ou seja, do Sim. ponto de vista de imagem, de experiência, adoram e, portanto, fazia todo o sentido para um last minute purchase, não é? Poderem comprar. Mas também trabalhamos aí o consumidor português, porque nós sabemos que estamos a falar de milhões de pessoas que passam anualmente nessas zonas e, portanto, isso também nos permite trabalhar o consumidor português e aqui um bocadinho a brand awareness também. Uhum. Portanto, conseguimos, com a presença nos 2 aeroportos, trabalhar estes 2 objetivos. Portanto, tornar a marca mais visível para os estrangeiros, mas também tornar a marca mais visível para os portugueses e, no fundo, todas as lojas estão a falar umas das outras, ou seja, muitas vezes nas nossas lojas, quando temos estrangeiros, dizemos que para só se lembrar de alguma coisa, não se esqueça que temos o nosso espaço no Duty Free ou que temos o espaço no Aeroporto do Porto, e o contrário também é verdade, ou seja, na nossa loja do Aeroporto do Porto também dizemos que, olha, se entretanto quiser ver mais alguma coisa, como chegou agora, experimente passar na loja da Rua das Flores, por exemplo. Portanto, acaba por funcionar muito bem numa lógica de dar mais força ao resto do retalho, mas também dar, sobretudo, a visibilidade da marca ao consumidor nacional e internacional. Ok, mesmo para começarmos aqui a fechar, estamos em ano centenário, estamos aqui a falar de visibilidade. Já falámos aqui de algumas coisas que lançaram. Em off estávamos a falar de uma iniciativa que tiveram, que era uma publicidade num elétrico aqui em Lisboa. O que é que podemos esperar aqui de novidades para este ano de centenário? Nós temos tido desde o início do ano que nós, a cada 2, 3 meses, estamos a lançar alguma coisa, seja de novos produtos. Já lançámos dois novos produtos este ano, inspirados em produtos icónicos da Uhum. marca, seja na gama de rosto, seja na gama de jacarandá, que é o nosso pilar em termos de corpo. Portanto, temos inovação de produto e vamos ter inovação de produto, portanto, fiquem atentos. Vamos ter Ok. uma super animação de Natal, que vale mesmo a pena vir a descobrir mais para a frente. E temos trabalhado também do ponto de vista de comunicação, temos trabalhado de forma um bocadinho diferente do que será o formato de comunicação, se calhar um bocadinho mais tradicional hoje em dia nas marcas. Portanto, nós temos apostado muito num formato de criação de comunidades, exatamente para trabalharmos este ponto-chave para nós, que é ponto-chave de autenticidade. Portanto, nós identificamos alguns perfis de pessoas comuns, não é? Que ou por serem artistas, e a marca tem uma grande ligação ao cinema, por exemplo, Uhum. desde o início da sua existência, portanto a componente artística sempre esteve muito no ADN da marca, portanto identificámos alguns perfis que ou por serem artistas ou por serem conhecedores de cosmética ou por valorizarem a componente mais sustentável, fosse pelo motivo que fosse, nós identificámos determinados grupos de pessoas que acreditamos que fazem sentido a conhecerem melhor a marca Benamor. E temos desde o ano passado vindo a trabalhar com estas pessoas, a criar uma comunidade cada vez maior de pessoas que começaram por experimentar os produtos e que hoje utilizam os produtos todos os dias e que se estão a tornar os nossos embaixadores. Temos, por exemplo, maquilhadoras. Uhum. Trabalhámos muito desde o ano passado com maquilhadoras porque o nosso creme de rosto icónico faz sentido que possa ser usado também até como um primer e tem ótimos resultados como primer, e temos uma série de maquilhadoras super entusiasmadas com a marca. Portanto, temos, do ponto de vista de comunicação, temos trabalhado muito esta lógica de comunidades que vão sendo, no fundo, os nossos porta-vozes, os nossos Uhum. embaixadores. E depois, do ponto de vista um bocadinho mais massivo, fizemos então, e temos neste momento, o nosso elétrico decorado Benamor, portanto, um elétrico tradicional, que no fundo aqui faz a ponte entre a tradição e a modernidade, não é? Porque é um elétrico tradicional a passear as ruas de Lisboa atuais e a levar a palavra dos 100 anos de beleza portuguesa a portugueses e a estrangeiros. Muito giro. A pergunta qual será, a próxima pergunta qual será quando é que apostam também aqui numa categoria para senhores, já que é tudo para senhoras? Não sei se quer responder essa pergunta. Já temos alguns produtos que podem ser Ok. perfeitamente utilizados Então por homens. vou visitar a vossa loja, de certeza. Vale a pena, sim. Mesmo para fecharmos, onde é que vê a Benamor a crescer nos próximos anos? Aqui em Portugal, lá fora? Eu acho que a marca tem claramente potencial para ser uma marca global. Uma marca de nicho, obviamente, mas uma marca global. Quando nós olhamos para os estudos, para as tendências de mercado, a Benamor tem praticamente todos os itens que surgem como elementos que o consumidor hoje procura. Uhum. Portanto, todos os consumidores que estejam à procura de uma marca inspirada na botânica, com ingredientes de origem natural, com extratos naturais, eficaz,
que promove uma sensação de bem-estar, um ritual, no fundo, de bem-estar, uma marca autêntica e com história, com sustentabilidade, ou seja, isto é um rol de valores e de características que a marca tem, que são super relevantes hoje e que se antevêem que sejam relevantes para os próximos anos. Portanto, claramente que a marca tem um potencial gigante de se tornar uma marca global que vai desbravando o caminho em Portugal e no mundo, através das lojas físicas, através do online, a levar o melhor de Portugal a cada um que ouse experimentar a marca. Perfeito, foi um gosto, Andréia. Muito obrigado. O gosto foi meu, muito obrigada. Vemos assim mais um episódio do At Retail. Fiquem por aí, até ao próximo episódio.